Olá, tudo bem contigo? Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo e alguém sinceramente preocupado em que você alcance o seu projeto de aprovação da forma mais fácil e rápida. Eu sou o seu colaborador nessa caminhada. Hoje eu gostaria de trabalhar um assunto que foi cobrado pelo CESP na prova para o cargo de analista judiciário da área judiciária do TJDFT, cobrada agora recentemente, final do ano de 2015. É uma questão sobre improbidade administrativa e que deixou muitos candidatos perdidos por conta de uma certa divergência jurisprudencial em torno dessa questão. E como essa questão, na minha opinião, tende a se repetir para os próximos concursos, eu achei importante gravar esse vídeo para te alertar sobre esse assunto novo no direito administrativo. Estamos falando sobre improbidade administrativa. Mas antes de iniciarmos aqui a exposição do conteúdo, eu queria te convidar para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, dá um like, porque quanto mais likes eu recebo, mais importância o YouTube atribui aos meus vídeos e promove esses vídeos para que eu também possa ajudar mais e mais pessoas. Quantas pessoas eu ajudo que moram aí nos rincões deste país e que não têm acesso a cursos, informações de qualidade em suas cidades. E então a gente pode levar essa mensagem, a gente pode levar esse aprendizado de direito administrativo para mais pessoas. Então, não queira o conteúdo só para você, seja solidário, dê um like no vídeo se você está assistindo pelo Facebook, curta aí, comente, compartilhe. Vamos criar uma grande comunidade de aprendizes, estudantes, vencedores do direito administrativo. Estamos falando, então, de improbidade administrativa. Antes de iniciar o tema específico que foi cobrado na questão do CESP, eu queria só alertar que a expressão improbidade, numa tradução extremamente simples, tem a ver com desonestidade. Então, a conduta ímproba é uma conduta desonesta. Agora, por que se chama improbidade administrativa? Toma cuidado, a palavra administrativa aqui não é para dizer que se trata de um ilícito administrativo, não. A improbidade é um ilícito de caráter civil. A natureza jurídica do ilícito de improbidade é civil. A palavra administrativa aqui está para denotar quem é a vítima da desonestidade. Então, a palavra administrativa aqui significa administração pública. Então, professor, o que é improbidade administrativa? É uma conduta de desonestidade para com a administração pública. Apesar de ser um ilícito de natureza civil, ele tem esse nome administrativa aqui para designar quem é a vítima da desonestidade. A ideia é muito simples. Se eu, por exemplo, sou funcionário de uma lanchonete e eu trabalho na cozinha e eu pego alimentos daquela lanchonete e coloco na minha bolsa para levar para minha casa. Estou querendo economizar com despesa de mercado. Eu estou sendo desonesto. E o sistema jurídico coloca à disposição do proprietário da lanchonete meios para me cobrar esse prejuízo. Entretanto, a conduta que eu estou cometendo não é de improbidade administrativa, porque apesar de ser uma desonestidade, a vítima da desonestidade não é a administração pública, é uma empresa privada. Então a ideia do administrativo é para dizer que espécie de desonestidade se está tratando, tá bom? Muito bem. E a grande pergunta que nós temos que responder é: quem responde por improbidade administrativa? Quem pode praticar? Já que eu, funcionário dessa lanchonete, não poderia. Bem, basicamente é o seguinte: quem a lei vai dizer que responde por improbidade? O agente público e também, vou colocar aqui, assim, particulares. Vamos entender. O agente público é assim considerado o ser humano que, de modo remunerado ou gratuito, de modo permanente ou temporário, exerce cargo, emprego, mandato ou função pública. Ou seja, é aquela pessoa que de algum modo tem um vínculo com o Estado. Não importa se esse vínculo é um vínculo de um dia ou um vínculo vitalício. Não importa se esse vínculo prevê uma remuneração ou se esse vínculo se dá a caráter de um munus público, uma obrigação de cidadão, e o Estado não vai remunerar esse sujeito. Então, quando eu falo de agente público, em tese, eu estou falando desde o senador, o ministro do TCU, o delegado de polícia,
o analista legislativo do Senado Federal, eu também estou falando do mesário eleitoral, do jurado, do membro de conselho tutelar, do conscrito que presta ali o serviço militar obrigatório. Eu estou falando dessas pessoas. Você vê, eu fui de um extremo a outro, desde aqueles que ocupam os mais altos escalões, até chegar, por exemplo, a um mesário eleitoral, como alguém que, de modo bastante esporádico, desempenha uma função pública que nem é remunerada. Não importa. Todos esses estão considerados como agentes públicos, portanto, eles podem responder por ato de improbidade administrativa. Particulares devem responder quando eles concorrem, ou seja, atuam conjuntamente, eles prestam auxílio material ao agente público para que ele venha a cometer o ato de improbidade. O particular também responde quando ele induz, ou seja, ele não vai lá atuar conjuntamente, ele apenas vai gerar a ideia, ele vai criar a vontade, o estado psicológico para que o agente público possa cometer o ato de improbidade. Aquele amigo de infância, se aproveitando ali daquele vínculo emocional, chega lá para o amigo que é servidor e diz assim, rapaz, nós somos aí criados na mesma rua, almoçávamos juntos na mesma casa, me coloca aí na fila do transplante, rapaz, você não vai fazer nada por mim que sou seu amigo e tal. Esse cara está induzindo o agente público a cometer um ato de improbidade, violando aí o princípio básico da impessoalidade. Então, o particular, ele responde quando ele concorre, quando ele induz, ou, por fim, quando ele apenas se beneficia. Mesmo que ele venha se beneficiar inconscientemente, isto é, não conhecendo a origem ilícita do benefício, mesmo assim ele responde pelo ato de improbidade. Eu tenho que encurtar as informações, senão o vídeo fica muito longo. Nós não estamos, infelizmente, numa aula de improbidade. Então, eu quero chegar logo direto ao ponto. Me perdoe se eu não estou te dando todas as informações muito detalhadas. Mas para fechar, antes de irmos ao ponto central, eu só queria dizer o seguinte. Guarde na memória, um particular sozinho não pode responder uma ação de improbidade administrativa. Toda ação de improbidade envolve um agente público. Ora atuando isoladamente, ora em, digamos assim, coautoria, ou em participação, ou tendo aí o benefício em prol do particular. Particular sozinho não pode responder por ato de improbidade. Tá bom? Então, chegando ao ponto central da nossa abordagem, a questão é, dentre os agentes públicos, nós temos os chamados agentes políticos, que são aquelas pessoas que ocupam, segundo o professor Eli Lopes Meirelles, os altos escalões do Estado. Aquelas pessoas que exercem função política, de decisão dos temas de maior interesse para a sociedade, de macrogerência das questões do Estado. Agentes políticos como o presidente da República, como ministros de Estado, como deputados, senadores, e esses que estão aí nesse meio de alta colocação na estrutura do Estado. Para facilitar a sua vida, eu te sugeriria dar uma olhada nesse artigo 52, no 102 e no 105 da Constituição Federal, porque nesses artigos a Constituição vai citar alguns, não todos, agentes políticos e vai estabelecer para esses agentes políticos um foro privilegiado no que se refere aos crimes de responsabilidade. Então, a Constituição no 52 vai dizer quem responde por crime de responsabilidade perante o Senado Federal, um foro privilegiado. O 102, quem responde por crime de responsabilidade perante o STF. E o 105, quem responde por crime de responsabilidade perante o Senado Federal. Então, aonde eu quero chegar diante disso? A questão é a seguinte, esses agentes políticos que já têm um foro privilegiado na questão de crime de responsabilidade, podem responder simultaneamente, ou seja, além de responder uma ação por crime de responsabilidade, eles responderão simultaneamente a ação de improbidade administrativa. Inicialmente, a opinião tanto do STJ quanto do STF era a de que não. Se eu, numa mesma situação, determinasse que fosse aberta uma ação por crime de responsabilidade e uma outra por improbidade em relação ao mesmo sujeito, ocorreria o chamado bis in idem, ou seja, talvez ele seria punido duas vezes pela mesma conduta.
Então, havia naquele primeiro momento um entendimento de que a improbidade teria uma característica muito assemelhada com o crime de responsabilidade, portanto, ele responderia somente o crime de responsabilidade. Então, esse entendimento mais antigo, ele entendia que o agente político que respondesse por crime de responsabilidade não ficaria sujeito à ação de improbidade administrativa. Sem entrar em muitos detalhes, que infelizmente nós não temos tempo, o fato é que essa jurisprudência já foi superada. Ela foi primeiro superada no STJ, o STJ vem há mais tempo com um novo entendimento, e pelo STF, agora em 2014, definitivamente, digamos assim, de modo mais contundente, o Supremo alterou a própria jurisprudência. Então, qual é a jurisprudência atual? A jurisprudência atual é que crime de responsabilidade é uma ação que tem um caráter mais político, para alguns teria até um caráter penal, enquanto a improbidade é um ilícito de natureza civil. Portanto, são duas coisas distintas. Uma está no campo civil e no outro no campo político, penal, administrativo. Aí uma divergência grande sobre a natureza jurídica do crime de responsabilidade. Mas o fato é que ele não é nada semelhante ao ato de improbidade administrativa, que é de ilícito civil. Então, se estamos falando de ilícitos de categorias diferentes, o sujeito pode sim responder às duas ações simultaneamente e até ser condenado, um em uma esfera, outro na outra esfera. Portanto, o sujeito que responde, está passível de responder por crime de responsabilidade, vai também responder à ação de improbidade administrativa normalmente. Essa é a jurisprudência atual, esse é o entendimento que o CESP adotou na prova do TJ. Muito candidato ficou perdido porque ainda estava com o entendimento anterior enraizado, mas não fique mais. Para as próximas questões, você já fica ligado. Aquele agente político que responde por crime de responsabilidade também pode responder uma ação de improbidade administrativa, não configura bis in idem porque são ilícitos de natureza jurídica distintas, com a ressalva de um único agente político, que é o presidente da República. O presidente da República não responde à ação de improbidade porque a Constituição, no artigo 86, resolveu dar a ele um tratamento diferenciado. Ok? Então, com exceção do presidente da República, os demais agentes políticos todos podem responder tanto por ação de improbidade quanto por processo de crime de responsabilidade. Para facilitar a sua vida, eu vou colocar os julgados, mas como eu não gosto de ficar ocupando minha mente com esses decorebas bobos, eu não fico decorando número de julgado. Eu vou pegar meu livro aqui, eu não sei se até fica aí uma propagandinha, né? Meu livro, Curso de Direito Administrativo, essa obra que eu preparei com todo carinho, para que você não precisasse de mais nenhum referencial teórico para acertar suas questões de direito administrativo. E aqui eu já coloquei os julgados que enunciam esse entendimento novo. Então, assim, no STF, a ação cautelar 3585 foi a relatoria do ministro Celso de Mello, agora de 2014, e ela consagrou esse entendimento. Mas não só ela, também temos a petição 4099, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, e a petição 4.314, de relatoria da ministra Rosa Weber. No STJ, os julgados são estes: a reclamação 2790, o recurso especial 216.168 e, para fecharmos, o RESP também 716.991. Então, esses aqui são os julgados que eu estou colocando para vocês, porque, não sei, às vezes vai ter um professor aí que vai ficar falando bobagem, infelizmente tem gente assim, né? Então, para que você esteja munido de argumentos, você sabe quais são os julgados, tanto do STF quanto do STJ, que enunciam esse novo entendimento, o entendimento de que, vou repetir, salvo o presidente da República, todos os demais agentes políticos podem responder tanto por crime de responsabilidade quanto por a ação de improbidade administrativa, tá bom? E eu não quero que você desligue o vídeo ainda não para não, deixa eu só te fazer um convite. Você está assistindo esse vídeo e quinta-feira desta semana, dia 10 de março, eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, né? Talvez você assista daqui a, sei lá, um mês, 2, eu não sei. Mas se você está assistindo esse vídeo exatamente no momento em que eu postei no YouTube, eu posso fazer um convite para você. Nesta quinta-feira,
dia 10 de março de 2016, às 20 horas, eu vou fazer um seminário online, ao vivo, em que eu vou explicar o método que eu utilizei e pelo qual eu fui aprovado em 10 concursos públicos, sendo hoje servidor da Câmara dos Deputados, um dos cargos mais cobiçados de todos os concurseiros, a maioria dos concurseiros, na verdade, e eu, nesse seminário online, eu vou explicar o método que eu utilizei para ser aprovado em 10 concursos públicos, que é a tríade da alta performance em direito administrativo. Nesse seminário, eu vou aplicar esse método a um difícil tema do direito administrativo, um tema complexo, e eu vou te mostrar como esse método pode ser aplicado e que tipo de resultado ele pode te dar. Com certeza, quando você sair desse seminário, você vai estar preparado para começar a acertar e gabaritar as questões de sua prova, porque além de você entender esse difícil tema do direito administrativo que eu vou explicar, eu ainda vou te mostrar um método de estudo que você pode usar para todas as outras disciplinas que você está estudando para o seu concurso. Então fica meu convite especial. Para você fazer a inscrição para o seminário, bem, se você já é um aluno que faz parte da minha lista VIP e você confirmou a sua inscrição, fique tranquilo, sua vaga está reservada. Agora, se você não faz parte da minha lista VIP, está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube ou no Facebook, em algum lugar, não sei aqui em cima ou embaixo, do lado, eu não sei, em algum lugar vai ter um link que você pode clicar. Uma vez que você clique nesse link, você vai receber um e-mail para você confirmar sua inscrição. Uma vez que você confirme sua inscrição, você vai receber um segundo e-mail com o link de acesso à aula. E é muito simples, na quinta-feira às 20 horas é só você acessar esse link e você vai estar comigo ao vivo aprendendo a tríade da alta performance em direito administrativo. Então, não deixe de comparecer, é totalmente gratuito, você não vai precisar pagar nada. E pelo contrário, você vai ter algo de extremo valor, que eu vou ensinar o método que me fez ser aprovado em 10 concursos. E eu deixo aqui até um detalhe. Com esse método, agora embolou aqui. Em um dos concursos em que eu fui aprovado, eu acertei 58 das 60 questões que vieram naquela prova. Então eu estou te falando de um método para você dominar a arte de gabaritar provas. Esteja lá comigo na quinta-feira, dia 10 de março de 2016, às 20 horas, e eu te aguardo lá. Ficam aí abraços efusivos do professor Eliezer Silva.